Hostcast, o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. Hostcast. Apresentação: Cauê Linden e Gustavo Guanabara. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Hostcast, essa quinta temporada que fala sobre empreendedorismo digital. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden. O meu é Adriano Giannini. E estamos recebendo agora, com grande felicidade, Adriano Giannini. Se vocês não conhecem pelo nome, vão conhecer em pouco tempo, tá crescendo pra caramba na internet, mas ele é o criador do Academia do Web Designer e do IAG Cursos. Então tem muito material já dele na internet. A gente vai falar sobre a experiência dele, como é que ele tá empreendendo e como é que ele tá transformando a área de web design, ensinando coisas diferentes dos outros. Isso e muito mais a gente vai ver nesse episódio especial do Hostcast. Adriano, em primeiro lugar, seja bem-vindo ao Hostcast. Eu espero que você goste da nossa forma de falar e da nossa forma de abordar as coisas. E a gente traz profissionais que a gente gosta. A gente está trazendo a galera empreendedora, a gente está trazendo... Porque assim, a ideia desse Hostcast, dessa quinta temporada, não é falar sobre grandes sucessos, falar de Coca-Cola ou empreendedorismo de grandes empresas. A gente está falando com o empreendedor mais próximo do nosso ouvinte. O nosso ouvinte quer empreender, o nosso ouvinte quer ter um negócio na internet, quer fazer sucesso, quer ganhar seu próprio dinheiro e não sabe como começar. E a gente está apresentando algumas ideias, algumas histórias que vão incentivar ele. Como a gente. Exatamente. Gente como a gente, que vem do nada e se torna alguém. Exatamente. E eu queria que você contasse, como eu sempre estou pedindo para todos os empreendedores que estão chegando aqui, contar um pouco da tua história, como é que você decidiu, como é que você começou sua carreira profissional, como é que você decidiu empreender na internet. Show. Primeiro, obrigado pelo convite de estar participando desse podcast. Eu espero trazer muito conteúdo relevante para quem está nos ouvindo. Como é que eu comecei? Eu basicamente comecei dando aula. Eu comecei dando aula muito cedo. Comecei dando aula com 15 anos, eu acho, por aí. Dava aula de quê? E eu dava aula de informática básica ali, Windows, Word, Excel, até que mais ou menos... Depois de um tempo, ou na SOS eu comecei... Cara, eu dava aula em umas escolas assim de interior, sabe? Que eu venho do interior. Então era aquela coisa assim com 2 computadores e... Você é de Maceió, né? É, eu sou do interior de Alagoas, na verdade. Eu sou de uma cidade chamada Palmeira dos Índios. E aí depois eu fui pra Maceió. Enfim, aquela vontade de querer crescer, buscar coisas melhores. E aí eu fui em busca de aventuras. E aí o que acontece? Como é que eu cheguei a um pouco do que eu tô hoje? Eu passei por todos os percalços, ou pela grande maioria, do que a galera que vai empreender hoje, principalmente em web design, passa ou eles vão passar. Eu aprendi a criar sites e já era professor e comecei a dar aula também de web design. E aí eu fui crescendo, fui para instituições maiores, passei por Senai, passei por Senac, passei muitos anos da minha vida no Sistema S, né, como eu chamo. E como todo mundo que cria sites, uma hora alguém chega para você e fala, cara, será que você não faz um site para mim? E é meio que o momento em que a luzinha se acende, você fala, cara, eu posso ganhar dinheiro com isso. Sim. E aí você vê que o cara paga o valor para você fazer um projeto que você ganharia em 1 mês ou 2 de trabalho. Você fala, cara, isso dá dinheiro. Verdade. E tu tinha quantos anos mais ou menos nessa época? Eu tinha uns 22, 21. Bem jovem, né? Por aí. Pois é. E naquela época a realidade era completamente diferente. A gente tinha uma estrutura de web design, mas tecnologicamente a gente tinha uma estrutura boa já para se trabalhar, mas não se tinha a visão de negócios. Tanto que eu usava, quando eu comecei a ser freelancer, um dos meus argumentos de vendas era, o seu concorrente já tem site. É verdade. Isso vendia, porque era meio que, cara, o meu concorrente tem e eu não tenho. Então, muita gente não fazia a menor ideia do resultado que o site estava dando, não tinha métrica, não tinha nada, cara. Tinha um site lá e o cara tinha um status de ter um site. Tanto que muita gente usava o site para cartão de visita, né? O cara via e ia para a loja. Hoje a coisa é completamente diferente. Um site é um negócio, tem muitas empresas que são só site. E muita gente dessa época, inclusive eu falo isso em um e-book meu, muita gente dessa época ainda tenta vender sites dessa mesma forma. Então, como é que eu evoluí? Eu fui passando por problemas, eu não conseguia vender, eu não conseguia me estruturar ali como uma empresa, né? Uma empresa de uma pessoa só. E eu fui vendo que às vezes você chegava e falava pro cliente, você precisa de um site. Ele falava, cara, minha empresa existe há 30 anos, eu nunca fiz site e eu não preciso de site, pode sair. E aí você começa a perceber, peraí, não é só conhecimento técnico. Muita gente para, né? Muita gente fala, isso não dá dinheiro, eu vou voltar. E alguns vão buscar mais conhecimentos. E aí, desse processo, eu criei blog, comecei a gravar tutoriais, a coisa foi crescendo, gravei curso. E aos 26 anos, eu falei, cara, não dá mais para conciliar. Eu tava no Senac ainda, não dava mais para conciliar. Ou um ou outro,
E aí a paixão por empreender falou mais alto. E aí eu montei o IAG, né? Gravei, tenho alguns cursos gravados. E hoje eu tô muito mais no marketing digital do que em web design. Entendi. Só pra quem não conhece, assim, fala os cursos aí que você já criou. Eu tenho o principal curso, que acho que é um dos cursos que eu mais me orgulho, um curso que eu chamo de Carreira Web Designer. É um curso que eu criei para o cara que quer ter já a visão de criação de sites, pensando em ser freelancer. Então, enquanto tem curso na internet falando sobre Flash, falando sobre 3 ferramentas, uma semana o cara já vira profissional, eu começo lá dos princípios. O cara que não sabe por que ele cria o site daquele jeito, até o cara que aprende usabilidade, o cara que aprende precificação, que é o mínimo. Se os nossos alunos, para quem dá aula de web design, se eles não sabem cobrar, a responsabilidade é nossa. A gente que não ensinou. E aí, enfim, tem carreira web design, usabilidade, princípios de web design, Dreamweaver. Gravei muito conteúdo de Flash, Photoshop, design. Pegou uma fase boa, né? Então tem um conteúdo grande e hoje eu tô focado nessa parte. Ou seja, qual foi a transição que eu passei depois dessas dificuldades? Eu me formei em web design, me especializei, fiz pós-graduação em comunicação digital e hoje eu estou em marketing digital. Tenho certificação Google, certificação em AdWords e, enfim, funis avançados, umas paradas meio loucas aí que vende umas coisas difíceis. Automação de marketing. Bem por aí, né? Basicamente a gente chama de funil de vendas. Isso. E qual é o grande leque? Você tem os web designers, que são os caras que deveriam criar sites, e você tem a galera de internet marketing que está focada em vendas, em business, negócios, etc. Mas essa galera não consegue demandar para web design, porque eles não têm a visão de negócio. E qual o problema? Eles acabam correndo para plugins, usam muito o OptimizePress. Muito, assim, insanamente, o quanto eles usam o OptimizePress, e vão para construtores. Então é como se fossem 2 negócios que não se falam, mas esse primeiro, que é do web designer, é o cara que deveria abastecer esse segundo. Só que o que é que falta? Falta a visão de negócio. É verdade. Porque esse cara saiu de um emprego para virar uma empresa. E não é assim que funciona essa transição. O grande problema hoje é que o cara de web design, o cara de TI, ele não sabe de marketing. O cara de marketing não sabe tanto de TI. Então, e muito menos gestão de negócio. O cara que consegue juntar esses dois, você é um desses caras, já consegue se destacar com larga facilidade, né? É verdade. Uma das coisas que eu falei recentemente, eu gravei um vídeo sobre como criar uma página inicial focada em resultados. Então você tem... Qual é a coisa mais estratégica que você tem em um site? A página inicial. Sim. E às vezes o que o cara faz? O cara coloca: olá, seja bem-vindo ao meu site. Clica aqui pra entrar. Hello World. Cara, é uma mentalidade... Essa época do GeoCities, né? Pois é, a gente usava lá front page, aquelas ferramentas. E tudo bem, né? Só tem que entender que isso mudou, isso não funciona mais desse jeito. Então, quando você chega pro cara e fala: qual é a única informação que você colocaria em um site? Se você só pudesse colocar uma informação. E aí o cara para pensar e falar: não sei. Você percebe que você tá pensando em ferramenta, você é um cara operacional que tá querendo se vender como solução. E eu sempre costumo falar para essa galera que tá me acompanhando agora: cara, mas eu falo o que o cliente tem que fazer e ele não faz. E para você dar um conselho para alguém, você tem que ter legitimidade. Sim. Verdade. Às vezes você fala para alguém da sua família: toma um remédio X que vai fazer efeito. Ele fala: não sei. Aí ele paga uma consulta e o médico fala: toma o remédio X e olhar na cara dele. Ele vai lá e toma. Por quê? Porque ele é médico. Considera-se, eu suponho que ele tem legitimidade para lhe indicar. E muitas vezes o cara fala: você precisa de um site profissional, mas o cara não tem um site profissional. Ele fala que consegue vender, fala que consegue trazer resultados para o cliente, mas ele não traz ele mesmo. É verdade. Então, você percebe incoerências e o cara acha que o empresário, ele tem empresa porque ele é bobo. Porque ele jogou na Mega Sena, ganhou dinheiro e abriu uma empresa. Tem porque é rico. Pois é. O empresário, ele tem um background para perceber que você não consegue fazer a coisa funcionar nem para você, mas está querendo vender, e às vezes muito acima do mercado, porque existe uma auto-supervalorização, né, cara? Não, é o meu trabalho vale quanto eu acho. Não é assim, cara. Existem tetos, existem padrões de mercado. Então hoje eu fico nessa mini briga, né? Tento dar uma visão para esse cara,
para ele entender como é que o empresário pensa e o que é que o empresário de fato precisa, e ao mesmo tempo trago conhecimentos para que ele vá até onde eu acho que ele deve ir. Ele não precisa virar um profissional de marketing digital, mas ele tem que entender de negócios. Exatamente. Tem que ter o conhecimento mínimo para saber o que cobrar, para saber o que fazer. Exatamente. Eu compartilho com você totalmente essa experiência. Pior que hoje tem muita gente ensinando a empreender sem nunca ter empreendido, né, cara? É. Eu tenho visto muito isso na internet, assim. Pois Tá numa é. fase, né? Um empreendedorismo de palco, ele tá numa Verdade. alta, assim, que às vezes eu fico olhando algumas pessoas que estão até tendo algum sucesso e que falam, pô, eu conheço pessoas muito mais preparadas, que rodaram muito mais e não estão tendo aquela... Acho que o momento ele tá propenso para esses pessoal que fala mais pra garganta, né? Pois é. Então hoje tá muito mais fácil, né? Você, tanto pessoas boas quanto pessoas ruins, vamos dizer assim, pessoas que não têm um conteúdo relevante, eu acho que é uma colocação melhor. Isso. Tá muito mais fácil. O cara pega um smartphone, o cara cria um canal no YouTube, então é bem mais fácil. É verdade. E isso é um ponto bem interessante a gente citar aqui. Eu sempre falo pra todo mundo, cara, não toma como verdade tudo que qualquer pessoa fala. Isso, com certeza. Quem tá ouvindo esse podcast agora, vai trocar ideia com outras pessoas, vai validar. Você tem que discordar de alguma coisa que a gente Isso tá aí. falando, porque é esse incômodo que vai fazer você pesquisar, fazer você crescer. E, cara, eu vejo umas fórmulas aí hoje em dia. Faz isso que você ganha Você dinheiro. usou a palavra certa. Tá todo mundo falando de fórmula hoje em dia, né? Ninguém Meu mais quer. Deus, cara. Não funciona, cara. Não existe uma fórmula Funciona que pra como se fosse todo uma mundo. pirâmide. Não, pro funciona topinho pra da quem pirâmide. vende a fórmula. Exato. Funciona pro cara. Pro cara funciona. Então, deve ter a fórmula da fórmula. Deve existir alguém, em algum lugar, um link que a gente não tem. O cara vendendo a fórmula da fórmula. O cara ensina que a fórmula é vender fórmula. Aí é tranquilo. É exatamente isso. E o triste e curioso ao mesmo tempo é que alguém chega e fala, ó, como é que você conseguiu ter sucesso? Então, cara, eu fui lá, ralei, estudei, errei pra caramba, tomei cano de cliente, não consegui fechar cliente e tal, só que não, mas não tem um caminho mais rápido? Tem uma fórmula. Exatamente, cara. Isso é um grande problema hoje em dia, né? O cara quer e quer agora e quer fácil. Pois né? é. Não é assim, cara. Não é nesse miojo. Não fica pronto em 3 minutos. E Adriano, você aqui nas nossas conversas aqui em off, você comentou da sua carreira, no início da sua carreira, muita gente chegava pra você perguntando, com questionamentos sobre o mundo freelancer. E eu lembro que você chegou e comentou com a gente aqui sobre essa história de pessoas interessadas em serem freelancers, mas não tinham conhecimento necessário, um pouco do que a gente falou no bloco anterior. Fala um pouquinho mais sobre esse assunto com a gente. Legal. O que eu mais recebo hoje, na verdade, é isso. Não é a galera que se lançou como freelancer, mas se lançou pelos motivos errados. Ela se lançou porque ela enxergou que ela pode ganhar uma grana, e às vezes até mais do que como funcionária. E realmente pode, né? E realmente pode, isso é perfeitamente possível, mas ao mesmo tempo, isso não é uma coisa automática. Ó, sou freelancer e agora minha vida virou uma maravilha. Então, hoje eu tô pobre, amanhã eu sou freelancer e fico rico. Nossa, seria show. Mas o que eu sinto, né? E cada depoimento que eu recebo, cada e-mail em off, que nem sempre todo mundo deixa como comentário no canal, a maior dificuldade dele é exatamente essa. Como é que eu vendo? Como é que eu cobro? Como é que eu faço me chegar até as pessoas? E não é uma coisa simples. Assim, não é que é uma coisa de outro mundo, mas é que para um cara que só tem conhecimento técnico, ele precisa entender que o mundo dos negócios tem regras, assim como o mundo técnico dele tem regras. Sim. Se eu chego para ele, não tenho conhecimento nenhum em web design, e falo, cara, me ensina a criar um site em um dia, ele vai rir. Sim. Ele vai falar, cara, acho que só um construtor, e ainda assim você vai ter um universo de limitações. E quando a gente fala que vender não é necessariamente só você fazer uma oferta, existem mais coisas por trás que vendem, o cara fala, não, mas eu acho que não é isso. Então, aí eu começo a citar algumas coisas, eu falo, cara, seu site como é que ele tá? Ah, meu site não existe. Eu falo, caramba, velho, como assim? Como é que um web designer não tem o próprio site? Inclusive tem algum vídeo meu que eu comento, que eu tava quase fechando um contrato uma vez, e aquele velho ditado de casa de Ferreira, de pau, meu site não tava pronto, o cara falou, deixa eu dar uma olhada no seu site, porque você foi uma indicação. Cara, quando eu falei, não, então, ele não tá pronto, assim, as duas pessoas na reunião uma olharam pra outra, falaram, então tá legal, a gente entra em contato, eu falei, putz, já era. Perdeu ali, né? Mandei mal. Tu tá sendo contratado pra fazer o site deles e o seu não tá pronto ainda, então o deles vai demorar, né? A ideia básica é essa.
Nossa. Pois é, aí você tenta falar pro cara, você fala muito sem falar. Quando você não tem o seu próprio site, você tá mostrando o profissional que você é. É verdade. E alguns fazem algo que eu acho assim, eu fico louco. Você entra no site do cara, o site do cara é um currículo. Nossa. Como é um currículo? Eu sou fulano de tal, tem uns que fazem uns gráficos de skills, ele coloca, eu tenho 70% de conhecimento em Photoshop, tenho 90%... Isso é antigo, hein? Uma que tem gente que faz até hoje, né? Cara, isso é pra quem tá procurando emprego, velho. Que aí você falar os seus níveis de conhecimento em ferramentas. Você acha que o cara sabe o que é jQuery? É verdade. Nossa, velho. O cara tá nem aí pro jeito que você desenvolve. Faz um mini portfóliozinho, né? Mostra o que você criou e o cara vai tomar as decisões por ele mesmo, né? E só. Você precisa se preocupar, eu sempre falo, você precisa se preocupar com duas coisas. Com o seu portfólio e com o formulário de contato. Isso aí. Facilita o orçamento do cara. E às vezes eu chego pra eles e falo, qual é a meta do seu site? Fala, cara, mostrar meu trabalho. Eu falo, não, velho. É receber orçamento. A meta de um site, de um freelancer, é receber orçamento, porque é o meio pelo qual você transforma em clientes. É verdade. Quantos orçamentos você recebeu nos últimos 30 dias? Não sei, só olhando. Cara, esquece. Se ele falou só olhando, ele não recebeu nenhum, né? Você não sabe, velho. Isso é uma coisa que você tem que saber assim, ó. É a principal métrica que você tem que ter. Ele porque o meu Analytics está lá e eu não olho direito o Analytics. Velho, você tem que olhar uma métrica, contrato. E para ter contrato, você tem que receber orçamento. E aí, quando o cara começa a perceber que ele caiu num universo de paraquedas que ele não sabia que era assim. É verdade. Ele talvez seja um profissional muito técnico, muito bom, mas que não tinha nenhuma experiência com negócio, negociação. Não tinha metodologia, não tinha nada. Sabia como é que fazia o negócio funcionar. Uma das coisas quando o cara decide ser freela é isso, né, cara? Ele tem que se qualificar, ele tem que ter outras habilidades. Sabe uma coisa que eu costumo, desculpa te interromper, mas imagina. Um dos erros que eu mais vejo é as pessoas venderem site sem vender um contrato de manutenção junto, sabe? Porque o site, por exemplo, hoje todo mundo usa o WordPress, uma plataforma que precisa de atualização, mas o cara ele não consegue vislumbrar a possibilidade de vender um site agregado com contrato de manutenção para fazer atualização. Então o cara vende... Eu acho que isso é um erro para os dois lados, tanto para quem compra quanto para quem vende. E quem vende perde a oportunidade de ter um cliente recorrente e quem compra uma coisa pela metade, porque você não compra um carro e não esquece. Você compra um carro, você compra o seguro, aí você tem que botar gasolina, aí qualquer arranhão tu tem que mandar lavar, né? Assim, e o pessoal com site acha que não. Comprei um site, agora meu site não. Eu não vou mais precisar do profissional que cuida, né? Tipo, verdade. E daí depois o site é hackeado, o WordPress não é atualizado. Usando o mesmo paralelo do seu exemplo, Cauê, tem gente que compra carro e acha que é só andar pra frente, né? Não precisa fazer manutenção, não precisa fazer nada. E tem gente que faz um site e acha que é só deixar lá que ele, né, tem vida própria. Não é assim que funciona. Você precisa do mecânico pro carro, você precisa do profissional pra manter seu site. Na hora de comprar o carro, o cara compra uma Mercedes, que o empresário com dinheiro, né? Um carro de 60 mil, 70 mil, 80 mil, os caras têm dinheiro. Mas na hora de comprar um site, o cara quer pagar o mínimo 500. do mínimo. 500 que o sobrinho faz. Quando, na verdade, o site, às vezes, é muito mais importante pro negócio dele do que o carro dele, né? É verdade. Pois é. Tem duas coisas bem legais para comentar sobre isso que vocês falaram. O primeiro, vamos falar sobre essa questão de manutenção. Fala aí. Tem duas coisas relevantes que eu falo para quem tá se lançando como freelancer. Primeiro, esquece essa ideia que todo mundo precisa de um site. Porque às vezes o cara só precisa de uma campanha. E talvez você não seja a melhor pessoa para fazer isso, mas também tá tudo bem. Eu acho que, eticamente falando, tem horas que a gente precisa saber, eu não tenho a melhor solução para você. Isso é um ponto que eu acho importante. Perfeito. O cara tem um negócio físico. Ele não tem quem administre o site, ele tem um orçamento baixíssimo, mas, por exemplo, com o Google AdWords eu consigo gerar negócio para esse cara. Então, às vezes você vai chegar para um cara e falar, não, você precisa de um site, esse site tem que ser administrável. O cara tá mentindo para ele. E aí o cara só tem aquela verba, ele não vai conseguir dar andamento no projeto, e depois ele manda tirar o site do ar, e aí você fala, o cara não tem visão, enfim, não é por aí. Cada caso é um caso. Não tem o mindset do empreendedor. Exato. Ele bota a culpa no outro lado. Pois é. É difícil, né, você reconhecer que foi falha sua, ou que foi culpa sua. E aí a gente tem a segunda situação, que é, qual é o objetivo do site? Eu sempre falo para todo mundo que está me acompanhando nessa fase de focar no web design empreendedor, o objetivo do site é gerar visita, não é? Esquece. Ele tem que ter um objetivo claro, esse objetivo tem que ser negócio. Pode ser gerar lista, pode ser gerar orçamentos,
ou pode ser gerar vendas, ou até pode ser um funil para gerar os 3. Sim. É a mesma coisa que o pessoal fala. Qual o objetivo da empresa? Bom, o objetivo da empresa é gerar lucro. Aí Gera pensa, não, o mínimo. objetivo é não sei o que, não, cara. Empresa Não, só é gerar vive de lucro. lucro. Empresa vive de quê? De lucro. E como é que eu gero esse lucro? Com produto tal. Isso. E para quem eu tô vendendo produto tal? E aí eu começo a ter uma noção clara da importância do site e de como eu vou lidar com ele. Uhum. E aí o cara vai entender coisas do tipo, ó, a estratégia não pode funcionar por um mês, então eu preciso fechar um contrato mínimo de 6 meses com esse cara. Uhum. E o cara fala, não, mas o cliente não quer fechar manutenção desse cara, porque você tá vendendo manutenção como uma coisa operacional. Exatamente. Muito web designer, ele não vende serviço, ele vende a hora dele. Uhum. Só que quando você vende hora, o cara quer vender como uma inovação. Não, você tá vendendo hora e tem teto salarial. Uhum. Então, não adianta você querer cobrar R$200 a hora se o teto salarial tá na faixa de 30, o cara vai se basear ali no máximo 50, porque um freelancer, a gente sabe que cobra um pouco mais caro, Aham. mas você tem que ter esse, vamos dizer assim, esse discernimento. Ó, quando eu colocar o site do cara no ar, o que vai acontecer? Eu falei isso com um grupo de pessoas, eu falei, cara, quando você coloca um site no ar, para você, o seu trabalho acabou. Para o cliente, pode ser o começo de um sonho. Uhum. É isso mesmo. Você pode estar levando o negócio dele para a internet. Pode ser uma realização de uma história da família que sempre teve negócio físico, que você está levando para o mundo online. E, cara, eu até uso esse exemplo. Se eu chamo uma eletricista, quem tem que me falar que a casa pode pegar fogo, tem um curto-circuito, e que o material tá ruim, é ele, não sou eu. Isso aí. Eu não posso esperar a visão dele, não é? O empresário tem que ter a visão. Não tá errado, velho. É você que tem que chegar para ele e falar, ó, a gente tem que fazer. Se o cara falar, não vou fazer agora, você pode pelo menos ser um pouquinho mais efusivo, ó. Isso aqui não vai dar resultado. Ou então dizer os riscos, né? Tipo, olha, não só dá resultado, mas esse sistema que eu te vendi, ele precisa de atualização. Precisa de atualização, como você usou um exemplo muito bem colocado, pode ser invadido, porque tem atualizações de segurança. Isso. E aí o cara vai entendendo. E muitos não conseguem nem ter uma linguagem menos técnica, porque o cara tá tão no mundo operacional que ele vai falando tão técnico pro cara numa reunião, e às vezes isso inibe, né? Como um médico falando lá as composições de medicamento que a gente tem que tomar. Nossa, você nem questiona, você só pergunta, é caro? É isso aí. Não é? Então, cara, isso aqui é importante para você por conta disso e disso e disso. Se você não der importância, o que pode acontecer isso aqui? E aí o cara vai entendendo. Então, é uma coisa assim, uma parceria. Né? Tanto que eu falo, o cara que pergunta, mas eu tenho que entrar no mercado de marketing digital para saber fazer um site focado em negócio? Eu falei, ó, ter visão de negócio é o mínimo que se espera de uma pessoa que se lança como empresa, ainda que de uma pessoa só. Exatamente. É o ponto zero do empreendedor, né? Pois é, mas você não precisa entender massivamente do negócio dele. Só que aí é a união, né? O casamento. Quem entende do negócio é ele, quem entende de extrair as informações relevantes para que o site seja focado nos objetivos de negócio dele é você. Entendi. Não é só por um lado. Não é faz 5 perguntas, leva para casa e depois de 30 dias o site está pronto para falar. Pega um template. A informação mais relevante você colocou no rodapé. E aí o cara começa a falar, putz, lá vem um cara pedir alteração de layout, velho. Não é layout, velho, é negócio. É você que errou lá na frente. Você que errou. O segundo ponto que o cara precisa se preocupar ele tem que ter um site. Esse site ele tem que ser impecável, porque não é um cartão de visitas, é o cartão de visitas do cara. E esse site ele tem que ser focado em negócios. Eu tenho duas coisas que eu falo que o site do freelancer ele tem que ter: foco em negócio e o mínimo de métrica. Por exemplo, quando a gente está fazendo uma estratégia digital, a gente não precisa de um ano para saber que a coisa não está indo bem. É verdade. Você não precisa esperar o barco afundar completamente pra você falar, ih, cara, tava afundando. Você não precisa esperar o corpo feder pra saber que tá morto, né? Pois é. Você tem um mês que você não recebe um orçamento, velho. Alguma coisa tá errada. Exatamente. Tem que se mexer aí. Se mexer, tem que fazer alguma coisa. Então, o site dele tem que ser impecável. Tem que ser o cartão de visitas dele. Terceiro ponto. O cara tem que ter uma... Eu gosto muito dessa palavra, né? Eu sou suspeito pra falar dela. O cara tem que ter um mindset um tanto diferente. Por quê? Um exemplo bem interessante. Imagina o cara que tá ouvindo a gente agora. Imagina quando teve aquela situação na empresa que tem que gerenciar prazo, que tem que falar com o cliente para cobrar porque ele não estava pagando. E você pensou, nossa, seria horrível se na minha vida eu tivesse que fazer isso. Cara, você não tá pronto para empreender. É verdade. Você vai ter que fazer isso. Eu sempre digo que o freelancer ele vai se dividir em dois momentos. Momentos que ele vai fazer o que ele gosta
de fazer, e momentos que ele vai fazer o que ele tem que fazer. Exatamente. E o que ele tem que fazer, na maioria dos casos, é a maioria do tempo, né? Pois é. E aí ele tem que ter uma segunda, acho que já vai o quarto ponto aqui que ele precisa pensar. Ele tem que ter uma percepção mais ampla de gerenciamento de tempo, porque ele está acostumado a gerenciar o tempo dele como operacional. Ele sempre vai ter que estar subindo e descendo. O que é esse subir e descer? Ele sobe como um cara que cuida do negócio, que pensa em novos clientes, que pensa em entregar as tarefas, gerenciar o tempo, depois ele desce para o operacional. E ele vai lá, termina o site, depois ele sobe novamente, porque a coisa tem que andar, ele tem que gerar dinheiro, ele tem que extrair, e aí ele sempre vai ficar nesse jogo de desce, sobe, desce, sobe. Então, se ele não se imagina ligando para cliente, cobrando, se ele não se imagina gerenciando a agenda dele, porque são coisas diferentes, né? Eu não estou gerenciando operacional. Tem que gerenciar, visitar cliente, pagar conta, correr atrás de cliente, fazer alguma campanha. Então, aqueles 30 dias padrão lá que ele pede para fazer um site podem virar 60 se ele não souber gerenciar. Verdade. Isso pode virar uma crise. Até né? porque ele pode estar fazendo mais de um ao mesmo tempo, né? E ele vai fazer, fatalmente ele vai fazer. E aí o que é que eu vejo muita gente fazer? Cara, não era isso que eu queria. E às vezes a gente tá perdendo um grande empreendedor que o que ele fez? Ele começou a empreender pelo motivo, vamos dizer assim, pela pior forma de começar, né? Ele achou que quis ser uma empresa, era só vender mais caro o mesmo serviço que ele ganhava como operacional. Então, Janine, assim, a gente é parceiro da Hostnet já há bastante tempo pelo IAG, e a gente viu que você tem várias dicas muito legais para quem está começando aí a fazer um freela, a conseguir gerar uma renda extra. E a gente quer saber o seguinte, como é que o nosso pessoal te encontra, como é que os nossos usuários, a nossa audiência, pode aprender contigo, conhecer mais do teu trabalho? Show. Hoje eu diria que tem pelo menos 3 canais que as pessoas vão encontrar com bastante facilidade. Tem meu canal no YouTube, se a galera digitar youtube.com/Adriano Genini Empreendedor, é lá onde eu tô sempre colocando essas sacadas do web designer freelance que quer gerar negócio e que quer impactar a vida das empresas, porque a gente está falando de missão de vida, né? A gente não empreende só por dinheiro, a gente empreende porque a gente tem uma missão, a gente quer impactar positivamente não só a vida das pessoas, mas o mercado de trabalho. Então, eu estou sempre colocando muito conteúdo bacana lá no canal. E para as pessoas que querem fazer cursos, eu tenho um projeto que visa do zero até o cara se tornar freelancer, que é a Academia Web Designer, né? O endereço é academiawebdesigner.com.br. E para quem quer conhecimento ali pontual, o cara que precisa de uma habilidade específica, como usabilidade ou um design de layouts, ele pode entrar no IAG, que é cursosiag.com.br, e aí fatalmente ele vai conseguir contato comigo, se ele quiser mais negócios, se ele quiser habilidades mais técnicas, ele vai me encontrar nesses 3 canais. Vai ser um prazer falar com todo mundo, e daqui uns dias a gente pode fazer outro momento, compartilhar mais dicas, vai ser sempre um prazer. Eu gosto muito de compartilhar informação, não, eu sou professor desde os 15 anos, então acho que eu gosto de compartilhar conteúdo. O Janine, assim, para o pessoal saber, assim, o pessoal aqui da Hostnet, ele faz o curso dele, eu recomendo pro pessoal que trabalha aqui, o pessoal que está começando, o próprio Ramiro, até a esposa dele tá fazendo os cursos do Janine. Que legal. O Ramiro, que é um dos sócios aqui, o Janine deve saber, a esposa dele está começando com web designer também, e está fazendo teus cursos, e a gente recomenda, não é porque é parceiro não, é porque tem um conteúdo muito legal mesmo, e uma dinâmica legal, um excelente professor online, assim como o professor Guanabara. A gente tem aqui na Hostnet o prazer de ter vários professores próximos da gente. A gente é muito, muito feliz de ter a parceria com esse pessoal. Mais um pouquinho a Hostnet bota um pouquinho mais de professor, que ela vai virar a melhor universidade do mundo. Eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida. Então, o mais bacana é que isso que a gente está fazendo vai impactar todo mundo positivamente, né? Com certeza. O cara que quer aprender, o cara que já quer aprender da forma correta, porque acho que você já pode começar assim. Aquela ideia de que primeiro você aprende a criar sites, depois você aprende negócio. Eu acho que dá para fazer os dois. Exatamente. Você não aprende AutoCAD para depois entender o que é uma planta. Você já aprende o que é uma planta com o AutoCAD. Então, isso aí. Dá pra gente juntar os dois. E sem dúvida, a gente vai fazer essa galera ganhar dinheiro, gerar negócio. A gente vai ter sites que... Imagina, todas as vezes que a gente entra num site, a gente se frustra porque não consegue resolver nada. Verdade. Então, imagina quanta coisa positiva a gente vai conseguir gerar para essa galera. Vai ser um prazer continuar compartilhando informação e a gente está aqui para isso.
E você é sempre bem-vindo, meu E a querido. gente vai gravar de novo com você, certamente vão surgir outros tópicos que você vai estar aí com a gente. Com certeza. Não, vai ser um prazer. Tô à disposição. Valeu, meu querido. Muito obrigado. Eu também agradeço, um abraço pra todo mundo. E é isso aí, a gente se vê em outro podcast. Ou escuta em outro podcast. E aqui em volta de algum lugar aqui desse podcast vai ter os links também, para você que não Exatamente. conseguiu pegar na fala, vai ter o link dele, o Guanabara vai divulgar também lá pelo curso em vídeo. Você vai ter aí, a gente espera aí poder compartilhar um pouquinho da nossa audiência contigo, que chega em você também, que conteúdo de qualidade é sempre bom. Então é isso. Você ouvinte, fique atento que a gente vai lançar mais e mais episódios sobre empreendedorismo digital. A gente vai falar muito sobre várias carreiras. Esse agora a gente falou com o Adriano sobre o mundo do freela. A gente já falou com a galera sobre o mundo de cursos online e tudo mais. Então são experiências diferentes para você trazer para sua carreira. Essa é a 5ª temporada do Hostcast. Um abraço a todos e até a próxima.